Levanteis a cabeça para sempre. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho e para receber, né, as notificações. Faça também seus comentários, que eu gosto muito de lê-los. E eu queria também dar um aviso importante. Nós temos, não sei se você já viu, se você não viu ainda, dá uma olhadinha lá. Nós temos a Central Kids, a Central das Escrituras Kids. Tem vários conteúdos, né, relacionados a crianças. Então, isso pode ajudar os professores da primária, os líderes da primária, pode ajudar os pais. E as próprias crianças podem assistir também vários vídeos nossos lá. Então, dá uma olhadinha lá, Central Kids, e você vai ter acesso a todos esses conteúdos muito, muito bons para todos. E, bom, hoje nós vamos falar então, nós estamos, a designação da semana é segundo o NEF de 6 a 10, e, e é maravilhoso poder ver o quanto a gente aprende, né? Com o Nef, com Jacó, que escreve também ali no segundo Nef. Mas é importante que ressaltar alguns pontos, né? E eu gostei demais lá de segundo Nef 9, né? Segundo Nef 9 é um capítulo a ser estudado profundamente. Ele tem muita doutrina e muitos princípios que precisam ser, que a gente precisa se aprofundar bastante, porque é muito, muito bom a gente aprender aquela doutrina que está lá, aqueles princípios. Mas eu queria focar especificamente num ponto em 2 Nef 9 e também em 2 Nef 10. E a gente lê o seguinte: Eis que, meus amados irmãos, eu vos digo estas coisas a fim de alegrar-vos e para que levanteis a cabeça para sempre, por causa das bênçãos que o Senhor Deus conferirá a vossos filhos. Então ele está falando assim para a gente se alegrar. Se alegrar, quer dizer, ter alegria mesmo em meio às dificuldades, em meio às tristezas, os problemas da nossa vida. E ele disse: levanta a cabeça, levanta a cabeça, não fica aí, né, com a cabeça inclinada. É claro que às vezes a gente faz isso e tudo bem se a gente fizer, mas por pouco tempo. A gente tem que aprender a lidar com as dificuldades, com as tristezas e com os problemas da nossa vida, e não ficar definhando, né, nos problemas, se jogar dentro do problema de tal maneira que você não consiga sair. Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. E aí em 2 Nef 10, versículos 20 a 24, 20, 23 e 24, diz assim: E agora, meus amados irmãos, vendo que vosso misericordioso Deus nos deu tão grande conhecimento sobre estas coisas, lembremo-nos dele e deixemos de lado o pecado e não inclinemos a cabeça, pois não fomos rejeitados. Olha que legal. Então não é para a gente inclinar a cabeça, quer dizer, ficar ali cabisbaixo, né? Triste. Tudo bem, a gente vai ficar um dia assim, dois, três no máximo, vai, porque a gente está enfrentando algum problema muito, muito sério, mas não é para a gente ficar inclinado, né, com a nossa cabeça ali, puxa, estou triste, tô magoado, ou sei lá, seja o que for na sua vida que esteja acontecendo. Então você tem que lutar contra isso, tem que se erguer, levantar a cabeça. Mas por que a gente tem que fazer isso? Ele diz no 23, animai-vos, portanto, e lembrai-vos de que sois livres para agir por vós mesmos, para escolher o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna, que a gente tem liberdade. Que alegria a gente deve sentir por ter liberdade. Então isso é muito importante. Esse é um dos maiores dons de Deus. A gente é livre para escolher. Claro que a gente não é livre para escolher o que a gente vai colher, né? A gente planta, né, o que a gente quiser, mas a gente colhe referente àquilo que a gente plantou. Não tem como a gente escolher o que vai receber de volta. Então é bom, é importante a gente plantar bem para colher bem também. Mas se plantar mal, vai colher mal, e é assim que é assim que funciona.
Então ele diz para escolher o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna. A gente tem essa liberdade, então é muito importante a gente saber disso, que nós somos livres para escolher. Então essa é uma coisa que a gente tem que se alegrar. E ele continua, portanto, reconciliai-vos, meus amados irmãos, com a vontade de Deus e não com a vontade da carne, a vontade do diabo e da carne. E lembrai-vos depois de vos reconciliardes com Deus, de que é somente na graça e pela graça de Deus que sois salvos. Então, ele fala da gente se alegrar, ele fala da gente não inclinar a cabeça, ele fala da gente levantar a cabeça com alegria na nossa vida, apesar e a despeito de tudo que está acontecendo. É fácil falar, né? Eu estou falando aqui, é fácil, o Tomazinho está falando, é fácil. Eu também tenho os meus problemas, eu também tenho os meus desafios. E sempre eu penso, poxa, como que eu posso vencer isso? Né? Como é que eu posso passar por essa prova tão complicada, tão difícil na minha vida? Como que eu tenho que erguer a cabeça? E às vezes não é tão simples assim, né? Erguer a cabeça, estou feliz, estou alegre com todos os problemas que eu estou vivendo. Na verdade, o Senhor deseja que a gente foque nele. Nosso foco tem que ser Cristo. Então, poxa, eu estou vivendo esses problemas, por quê? Porque talvez eu tenha provocado esses problemas, ou talvez outras pessoas provocaram esse problema, ou talvez foram coisas que aconteceram na minha vida, uma doença que veio não por culpa minha, ou enfim. Mas qual é o nosso foco? É Cristo. Por que eu estou passando por isso? Por que eu devo passar por isso? Cristo passou por muitas coisas. E ele sabe exatamente o que você está sentindo, o que eu estou sentindo, o que eu passo, o que você passa. Então, o nosso foco tem que ser ele. Bom, eu estou passando por tudo isso porque eu preciso passar. Eu preciso aprender algumas coisas. Eu preciso passar por isso para me refinar espiritualmente. Eu preciso passar por essas coisas para que eu possa aprender a ser mais como Cristo. Enfim, tem muitos propósitos. A gente vai falar disso. E o presidente Nelson, ele fez um discurso fantástico em 2016, Alegria e Sobrevivência Espiritual. Maravilhoso discurso. Recomendo aí que você leia. Está na Conferência Geral de outubro de 2016. Ele disse: os santos podem ser felizes em qualquer circunstância. Ponto. Ele falou isso. Os santos, nós, você e eu, podemos ser felizes em qualquer circunstância. Podemos sentir alegria mesmo quando temos um dia ruim, uma semana ruim ou até mesmo um ano ruim. O presidente Nelson, ele é assim, né? A gente vê sempre ele sempre alegre, sempre feliz, mesmo em meio às dificuldades, aos problemas. E eu fico imaginando a quantidade de problemas que ele tem, né? Milhões de milhões aí de problemas que ele enfrenta na vida dele, porque a igreja com certeza é um fardo bem pesado, né? Administrar e cuidar de todos os assuntos do reino de Deus na terra, ele é o responsável por tudo isso, então pesa sobre os ombros dele uma grande responsabilidade. Mas ele está sempre feliz. E é interessante que ele fala isso, né? Que os santos podem ser felizes em qualquer circunstância. E ele continua embaixo, mais alguns parágrafos, ele diz: meus amados irmãos e irmãs, a alegria que sentimos, olha só, a alegria que sentimos tem pouco a ver com a circunstância de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Então, olha só, o fato da gente ser feliz, da gente ter alegria na nossa vida, não tem tanto a ver com as coisas que estão nas nossas circunstâncias, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, o que está acontecendo comigo, mas o meu enfoque. Bom, qual que é o meu enfoque? O meu enfoque é Cristo, o meu enfoque é o reino celestial, né? O presidente Nelson falou, pense celestial, por quê? Para a gente colocar foco nas coisas celestiais. E não foco nas coisas desta terra, nas coisas celestiais, nessas coisas terrestriais, mas nas coisas celestiais. Bom, se eu pensar celestial, se o meu foco for Cristo, tudo muda.
Absolutamente tudo vai ser diferente. Porque se eu estou tendo algum problema, eu penso, bom, se o Senhor deixou que eu passasse por isso, é porque Ele quer que eu aprenda alguma coisa. Então, por que não se sentir alegre? Porque o Senhor está deixando você passar por algo difícil para que você seja melhor, para que você seja mais purificado, para que você seja mais refinado espiritualmente, ou até emocionalmente, fisicamente, não sei. É isso, o nosso foco é o enfoque que o Preenche Nelson está dizendo. O enfoque é Cristo. O enfoque é a vida eterna. O enfoque é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele continua dizendo: quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e em Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo. A gente pode sentir alegria mesmo em meio aos problemas que a gente está vivendo. Poxa, o meu foco é o Evangelho, meu foco é o plano de salvação. Amor, eu tô passando por isso. Por que eu estou passando por isso? Porque eu estou aqui, porque eu estou vivendo, porque eu escolhi na vida pré-mortal vir para cá e passar por tudo isso. Então, por que sentir tristeza? Por que me entristecer pelas dificuldades e problemas que eu estou vivendo? Por que não sentir alegria? Porque o Senhor está deixando que eu passe por isso para que eu possa ser melhor. Ele continua: a alegria vem dele e por causa dele. Ele é a fonte de toda alegria. Temos esse sentimento durante a época de Natal, né? Então ele vai falar do Natal um pouquinho e diz: quando nós cantamos Mundo Feliz, nasceu Jesus, é exatamente isso. Quer dizer, mundo feliz. Vamos ser felizes. Nasceu Jesus Cristo. E porque ele nasceu e porque ele morreu por nós, nós teremos a oportunidade de ter a vida eterna. E mesmo que você escolha, ou mesmo que você fale assim, não quero vida eterna, não quero reino celestial, vou me afastar da igreja, fazer um monte de coisa errada, ainda assim, você vai ter um grau de glória que é o reino celeste, ainda assim você vai ressurgir, porque ele morreu por você. Então, mas o nosso foco precisa ser celestial. Porque o que mais o Senhor deseja de nós é que nós voltemos à presença dele para sempre e nos tornemos como ele é. Esse é o foco. Bom, a vida eterna não é só morar com Deus e Jesus Cristo para sempre. Isso é bom? Claro que é bom. Mas eles desejam mais que isso, eles desejam que nós sejamos como eles são. Então, para que eu possa ser como o Pai e o Filho, eu preciso passar por essas provas, eu preciso passar por tristeza, eu preciso passar por provação, eu preciso passar por tentação, eu preciso ter obstáculos, sejam eles de nível físico, né, saúde, ou emocional, ou sentir atração por pessoas do mesmo sexo, os pecados que me rodeiam, as tentações, as minhas fraquezas, eu preciso passar por tudo isso. Faz parte de um grande plano estabelecido por Deus. E eu e você aceitamos isso na vida pré-mortal. Por isso nós estamos aqui. Porque nós aceitamos e apoiamos integralmente o plano de salvação. Então vamos sentir alegria, né? E podemos ter esse sentimento, ele falou, né, falando do Natal, né, mundo feliz nasceu Jesus, podemos ter esse sentimento durante o ano inteiro. Para os santos dos últimos dias, Jesus Cristo é alegria. Então, que alegria poder saber que o Salvador, tudo que ele fez por nós. Uma vez eu estava andando lá no centro da cidade e eu vi uma senhora pedindo esmola com uma criancinha, um bebê de colo. Eu passei assim por eles e eu fiquei muito... Ela estava pedindo ajuda, dei uma pequena ajuda ali e tal, e aí eu saí e eu senti uma dor, assim, uma tristeza pelo que ela estava passando. E eu pensei comigo, e eu, na minha mente, né, orando ao Senhor, eu falei, puxa, Senhor, que tristeza ela está vivendo, né? Que tristeza ter que passar por isso. E como eu sou feliz por tudo que o Senhor já me deu. Não que eu mereça, né? Talvez eu não mereça tudo isso, de fato.
mas eu fiquei pensando nela e no quanto ela e o filhinho dela estavam sofrendo. Mas um sentimento veio no meu coração naquela hora, quando eu falei, puxa, Senhor, que tristeza que ela está vivendo. E aí o Senhor falou na minha mente, na mesma hora, ele disse assim, mas eu morri por ela. Mas eu me sacrifiquei por ela e pelo bebê dela. Então, eles têm muito valor e eles são grandemente abençoados. Eles podem não ser abençoados materialmente, pode ser que eles tenham uma vida muito difícil, mas ele morreu por eles também. Eles têm grande valor. Então, não podemos deixar de lembrar disso, mesmo em meio a gente vê pessoas sofrendo, a gente vê nações inteiras, crianças, a gente vê situações terríveis de guerra, mas não podemos nos esquecer, mesmo em meio a toda essa tristeza, que existe no mundo um Deus, um homem veio a essa terra para que pudesse se sacrificar por cada um. Então, que alegria poder, porque a gente pensa muito nessa vida, né? A gente está muito focado nestas circunstâncias que estamos vivendo, mas se o nosso foco for a vida eterna, se o nosso foco for Cristo, a gente vai ver que tudo isso valeu a pena. E se nós focarmos em guardar os mandamentos, em fazer o que é certo, teremos ainda uma herança maior ao lado de Deus e Jesus Cristo, nos tornando como eles são. Eu achei muito interessante também que em 2 Nef 4, versículo 19, que a gente viu na semana passada, né? E eu falei bastante ali do Salmo de Nef, e Nef diz ali no versículo 19, né? Então, 2 Nef 4, 19, ele diz, e quando desejo alegrar-me, meu coração geme por causa de meus pecados. Então ele está dizendo, quando eu quero ficar feliz, quero ficar alegre, aí eu lembro dos meus pecados, das minhas fraquezas, né? E ele se entristece, mas ele diz, não obstante, sei em quem confiei. E isso é muito poderoso. Então, apesar das minhas tristezas, apesar de quando eu quero me sentir alegre e eu me lembro dos meus pecados, apesar disso eu lembro de Cristo, ele disse. Eu sei em quem eu confiei. Então confia no Salvador. Confia nele em meio às coisas difíceis que você tem passado na sua vida. Se alegra por isso. Eu sei que é difícil. Eu sou como você, eu também passo por tudo isso. Mas nós não podemos ficar cabisbaixo, nós não podemos declinar a cabeça e ficar, talvez um dia ou outro, tudo bem. Né? A gente às vezes passa e é difícil molhar o travesseiro, né? Como o Neco falou, vai acontecer e tudo bem. E tudo bem. Cristo também passou por momentos assim, ele sabe exatamente como nós nos sentimos. Então, o que nós não podemos deixar é esse sentimento tomar conta do nosso coração, porque é exatamente isso que Satanás quer. Ele quer que a gente fique definhando, né? Ah, eu não valho nada, eu não tenho nenhuma. ah, Puxa, eu não mereço, eu não tenho as bênçãos de Deus porque eu erro, porque isso, porque aquilo, Deus não me abençoa, o Senhor se esqueceu de mim, e você fica lá lamentando, murmurando. Não faça isso, porque que alegria é termos a liberdade, que alegria é termos o sacrifício expiatório de Cristo, que alegria é termos o Evangelho na nossa vida. O Evangelho não nos priva dos problemas, das dificuldades, não, mas nos ajuda a enfrentá-los com mais força, nos ajuda a termos o acesso ampliado de Cristo na nossa vida, como ensinou o presidente Nelson. Então, é esse o foco que você e eu devemos dar para a nossa vida. O presidente Nelson continua: assim como o Salvador nos proporciona a paz que excede todo o entendimento, ele também nos proporciona uma intensa, profunda e ampla alegria que desafia a lógica humana ou a compreensão mortal. De fato, né? Às vezes as pessoas, como você pode continuar com todos os problemas que você tem? Como é que você continua firme na igreja, por exemplo?
Como é que você continua orando? Como é que você continua fazendo isso? Tamanhos problemas que você vive, né? Eu me lembrei de Jó, né? A mulher de Jó dizendo para ele, né? É, aí Jó ali perdeu os 10 filhos, Jó perdeu todos os bens e ele perdeu a saúde dele, estava com lepra. Ele tirava as feridas, né? Com a casca, com a telha, né? Raspava assim as feridas do corpo dele. E a mulher dele diz para ele: amaldiçoa a Deus e morre. Eu entendo ela perfeitamente, não critico ela de jeito nenhum. É, mas ele falou para ela: assim como falas qualquer doida, assim falas tu. Ele disse: você está doida? Né? O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome de nosso Deus. Então, ele falou, né? Eu vim nu para este mundo e vou voltar nu pro, né? Vou morrer nu e tá tudo bem. É isso. Se é isso que o Senhor quer para mim, se Ele está me dando isso, é porque Ele me quer melhor, porque Ele quer me fazer ser como Ele é. Então, Jó é um grande exemplo disso, né? Então, ele sentia mesmo, ele não estou dizendo que ele não ficou triste, não estou dizendo que ele não chorou, não estou dizendo que ele até lamentou, né, em alguns momentos, mas ele não fraquejou, ele não se deixou levar pelas suas dificuldades, pelos seus problemas, mas ele disse: apesar de tudo, bendito seja o nome de Deus. Então é assim que a gente deve pensar. E aí, o presidente Nelson falou, por exemplo, não parece possível ter alegria quando um filho sofre uma doença incurável, quando se perde o emprego ou quando seu cônjuge o trai. Porém, essa é justamente a alegria que o Salvador proporciona. Sua alegria é constante e nos confirma que nossas aflições não durarão mais do que um momento e serão consagradas para nosso benefício. Maravilhoso isso, né? Então, mesmo em meio, ele até citou alguns 3 exemplos aqui de situações bem difíceis, mas ele está dizendo, olha, as aflições não vão durar mais do que um momento. Não podemos pensar só nessa vida, só no que a gente está vivendo agora. Temos que pensar na eternidade, pensar daqui para frente. E ele disse, né? Ele citou a Doutrina e Convênios, e serão consagradas para o vosso benefício. Como então podemos reivindicar essa alegria? Podemos começar olhando para Jesus, autor consumador da fé, em cada pensamento. Então, como é que eu vou buscar essa alegria? Ele está dizendo, você começa olhando para Cristo, que é o autor e o consumador da fé. Então, em cada pensamento, lembrar de Cristo. Puxa, eu estou vivendo esse momento. Lembra dele, lembra do que ele fez por você. Lembra de tudo que já aconteceu na sua vida. Lembra daqueles momentos e daquelas experiências espirituais que você teve em que você se sentiu forte. Podemos mostrar-lhe nossa gratidão em nossas orações e cumprindo os convênios que fizemos com ele e com o nosso Pai Celestial. Quando o nosso Salvador se tornar cada vez mais. Olha só isso. Isso aqui eu frisei aqui que é muito importante. Ó. Quando o nosso Salvador se tornar cada vez mais real para nós, interessante, né? Se tornar mais real para nós e suplicarmos que sua alegria nos seja concedida, nossa alegria aumentará. Tornar Cristo mais real, cada vez mais real. Talvez, é um processo, né, interessante. Quando ele fala isso, cada vez mais real, ele está mostrando que existe um processo de se aproximar de Cristo, de lembrar de Cristo, de tornar ele mais real na nossa vida. Ele fala, não, Cristo existe? Existe. Mas o quanto você entende isso? Até que ponto você sabe que realmente Cristo vive, que ele é o seu Redentor, o seu Salvador? Até que ponto? Né? E tudo bem se você está logo no comecinho ali, que você, eu sei que Jesus Cristo viveu. Muito bom. Isso já é um passo. Mas até que ponto você sabe disso? Até que nível você consegue entender que ele é real, que ele vive e que ele te ama?
A alegria, presidente Nelson continua, a alegria é poderosa. E concentrar-nos na alegria traz o poder de Deus à nossa vida. Como em todas as coisas, Jesus Cristo é nosso exemplo supremo, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Pense nisso, o presidente Nelson disse. Para que ele suportasse a experiência mais excruciante que experimentou na terra, nosso Salvador concentrou-se na alegria. E qual era a alegria que lhe foi proposta? Então, olha só. Passar por tudo que Cristo passou, todo o sofrimento, toda a humilhação que Cristo passou, não só a crucificação em si, mas no Getsemane, aí depois bateram nele, enfim, crucificaram. Para ele passar por tudo isso, ele está dizendo que ele se concentrou na alegria. Mas que alegria é essa? O presidente Nelson diz, certamente inclui a alegria de nos purificar, nos curar, de nos fortalecer. A alegria de pagar pelos pecados de todos os que se arrependessem. A alegria de possibilitar que vocês e eu voltássemos ao lar, limpos e dignos, para viver com nossos pais celestiais e com nossa família. Então, essa era a alegria. Qual era a motivação de Cristo de passar por tudo que ele passou? Porque ele amava o Pai, obviamente, e porque ele nos ama profundamente. Então, ele passou por isso para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, que alegria! A gente precisa sentir essa alegria, né, na nossa vida. Ele continuou, qualquer coisa que se... Aí ele vai falar uma coisa importante aqui, o presidente Nelson. Porque a gente está falando aqui da alegria, do nosso foco em Cristo, que a gente precisa estar sempre lembrando dele em meio às dificuldades, os problemas, mas ele fala, o que tira, né, essa alegria? Ele está dizendo, qualquer coisa que se oponha a Cristo ou a sua doutrina vai interromper nossa alegria. Isso inclui as filosofias dos homens tão comuns na internet e no mundo dos blogs. Se olharmos para o mundo e seguirmos suas fórmulas para a felicidade, nunca vivenciaremos a alegria. Então, se o nosso foco for as coisas do mundo, e as pessoas pensam isso, né? Eu vou focar aqui nas coisas, nas baladas, enfim, nas outras coisas do mundo, né? Não vou ficar aqui falando, citando, mas você já sabe quais são. Se o meu foco for as coisas do mundo, eu vou ter ali uma alegria momentânea, eu vou ter uma satisfaçãozinha e tal, mas não é essa alegria, não estamos falando dessa alegria. Ele falou, os iníquos podem vivenciar um grande número de sensações e emoções, mas eles nunca vivenciarão a alegria. Isso é forte. Então eles podem ter sensações, emoções, ai que legal, estamos aqui e tal, mas não vai vivenciar a alegria em Cristo. A alegria é uma dádiva para os fiéis. É a dádiva que advém de intencionalmente tentarmos viver em retidão conforme ensinado por Jesus Cristo. Então, a alegria vem de Cristo. Eu queria lembrar mesmo você que está me ouvindo agora, que apesar de tudo, você pode se sentir inadequado, você pode se sentir cheio de problemas, você pode se sentir que é rejeitado, você pode se sentir sozinho, você pode se... Mas lembra de uma coisa, como está lá em Doutrina e Convênios 18:10, lembrai-vos, e Cristo está falando assim, ó, se lembra disso, ó, coloca na sua mente, lembrai-vos que o valor das almas é grande à vista de Deus. É grande. Você tem um grande valor. Você não tem ideia do quão caro custou você, do preço altíssimo que foi pago pela sua vida eterna, pela ressurreição, que você vai ter o seu corpo de volta, perfeito, limpo, puro, e você vai ter a oportunidade de herdar um grau de glória, especialmente a vida eterna, o reino celestial. Então, lembra que você é muito caro. Você pode se sentir assim, eu não sou ninguém, acontece um monte de coisa na minha vida, eu sou aqui, estou jogado,
Não. Lembra daquela experiência que eu contei daquela senhora e daquela criança? Eles têm muito valor para o Salvador. Lembra sempre disso. Quando você olhar para o seu semelhante, quando você olhar para uma pessoa, lembra que ela tem muito, muito, muito valor. Independentemente que ela está passando. Ah, ele é pobre, ou ele é rico, ele é bonito ou feio, isso aí não tem a menor importância para o Senhor. Não são os diplomas que a pessoa tem, não são o físico maravilhoso que ela tem. Não é isso que conta. Né? O que conta realmente é a gente pensar em Cristo em todos os momentos da nossa vida. O que conta é saber que ele morreu por você e o preço pago foi altíssimo. Então você tem muito valor, absolutamente muito valor. Não há ninguém nessa terra que não tenha muito valor. E eu me lembrei de uma letra, queria ler para você uma letra de uma música que é um hino das moças, eu acho, uma música das moças, né? Antiga até, mas eu gosto muito da letra dessa música e eu queria ler a letra para você, que tem a ver com o que a gente está falando hoje. Né? Eu vou mudar aqui, tá no feminino, né? Mas eu vou colocar no masculino para englobar todo mundo, tá bom? Levanta a cabeça, és filho de Deus, é o nome do hino. E ele diz assim: eu tenho uma prece em meu coração, e nela peço a Deus com toda devoção, que lembre sempre que tu és do teu Criador. Procura Deus e sentirás o seu amor. Há muito tempo, e nem te lembras quando, o Pai tomou-te as mãos em gesto brando, dizendo: agora vais viver o plano de amor. Filhinho, não te esqueças de teu grande valor. A vida nesta terra não seria nem fácil, nem só feita de alegria, mas não estamos sós. Procura sempre te lembrar, segura a mão do Pai e voltarás ao lar. Levanta a cabeça, és filho de Deus. Sê forte e recorda quem tu és. Tenta compreender o plano do Senhor. Deus muito perto está. Confia em seu amor. Te vejo no próximo vídeo.